poder do tempo curto, porque uma hora pode mudar tudo. Há momentos em que a vida parece exigir de nós anos de espera, como se a transformação fosse um processo lento, demorado, quase inalcançável. E essa espera constante cria um peso invisível, a sensação de que nunca será suficiente, de que sempre falta mais tempo, mais esforço, mais luta. Essa dor silenciosa corrói por dentro, porque nos faz acreditar que só no futuro seremos capazes de viver a vida que desejamos. Mas há algo escondido atrás desse sofrimento. Um desejo oculto, quase secreto. Acreditar que algo verdadeiro pode acontecer rápido. Não como mágica ilusória, mas como ciência aplicada à consciência. Como o instante em que finalmente conseguimos parar, respirar e nos entregar de corpo e alma ao agora. Porque no fundo, o que o coração anseia é a possibilidade de ver mudanças reais nascendo em minutos, não em décadas. Bruce Lipton nos lembra que nossas células não precisam de anos para responder a novos sinais. A biologia não espera. Ela se transforma em tempo real, respondendo à percepção que carregamos. Se mudamos o olhar, mudamos também a química interna. O corpo não é prisioneiro do passado. Ele é espelho do presente. E quando a percepção se altera, imediatamente uma nova realidade começa a ser escrita dentro de nós. Joe Dispenza complementa essa visão com a neurociência do coração e do cérebro. Ele mostra que o campo eletromagnético que envolve todo o corpo pode ser reorganizado em minutos quando acessamos estados de atenção elevada. Em instantes, a energia se redistribui, novas conexões se formam, e o que parecia fixo começa a se abrir para novas possibilidades. Não é o tempo cronológico que importa, mas a qualidade vibracional do instante. Podemos imaginar isso como a metáfora do amanhecer. A noite pode ter sido longa, escura e sufocante, mas basta um momento, um raio de luz no horizonte para que tudo mude. Uma hora de entrega verdadeira pode iluminar anos de escuridão, porque não é a quantidade de tempo que cura, mas a intensidade da consciência que colocamos no tempo que temos. E é nesse mistério que se esconde a revelação. Uma única hora pode carregar dentro de si o poder de uma vida inteira. Uma hora pode ser ponte. Uma hora pode ser portal. Uma hora pode ser o nascer de uma nova existência. O erro invisível. Acreditar que transformação depende de tempo cronológico. Desde cedo aprendemos que grandes mudanças exigem longos percursos. É como se a vida nos dissesse que só depois de anos de estudo, de trabalho, de sofrimento acumulado, é que algo realmente novo poderia florescer. Essa crença se instala silenciosamente e cria um condicionamento profundo, o de que transformação verdadeira só acontece com o tempo. E, enquanto acreditamos nisso, adiamos o momento presente, esperando um futuro que nunca chega. Esse é o erro invisível. Pensar que a consciência precisa do calendário para se expandir, que apenas a quantidade de tempo garante qualidade de vida. Mas a verdade é outra. O tempo cronológico pode ser útil para o corpo físico, para o amadurecimento biológico, mas não para a consciência. O que realmente transforma não é a contagem dos dias, mas a intensidade vibracional que colocamos em cada instante. Quando acreditamos que só anos de esforço trazem mudança, retardamos a própria experiência de transformação. Criamos um peso desnecessário, uma expectativa que nos mantém presos a uma espera infinita. E, paradoxalmente, ao esperar pelo futuro, bloqueamos o presente, que é o único lugar onde a vida realmente acontece. A revelação que desconstrói essa crença é simples e profunda. O tempo não é linear para a consciência. Ele é perceptivo. O que parece longo pode ser breve. O que parece breve pode ser eterno. Uma única hora pode se expandir como uma eternidade quando vivida em plena presença. Uma única decisão pode reescrever anos de repetição inconsciente. Uma única mudança de percepção pode alterar todo o curso da biologia e da realidade externa. Por isso, a transformação não depende da quantidade de horas, mas da qualidade da consciência investida em cada uma delas. O tempo cronológico é apenas cenário. O que muda a vida é a intensidade com que escolhemos habitar o agora. O gatilho biológico. Como o corpo responde imediatamente a novas percepções. A vida acontece em tempo real dentro de nós. Cada pensamento, cada emoção, cada percepção lança sinais que o corpo lê instantaneamente.
Não há atraso entre o que sentimos e o que as células recebem como informação. A biologia responde de forma imediata, como se fosse um espelho fiel da consciência. Por isso, quando mudamos a forma de interpretar a realidade, o corpo muda com a mesma rapidez, refletindo essa nova vibração em sua química interna. Bruce Lipton nos mostra, através da epigenética, que as células não vivem presas ao destino rígido do DNA. Elas se ajustam ao ambiente que percebem, e esse ambiente é moldado pela nossa visão de mundo. Quando carregamos crenças de medo, insegurança ou impotência, o corpo produz respostas que refletem esses estados. Mas quando alteramos a percepção, ainda que de forma sutil, a química corporal também muda, abrindo espaço para novas possibilidades de equilíbrio e expansão. É por isso que a transformação pode acontecer no instante em que uma crença limitante se dissolve. No momento em que trocamos a ideia de que somos vítimas pelas evidências de que podemos ser criadores, o corpo já responde. Há alívio imediato, como se o peso fosse retirado dos ombros. O coração relaxa, a respiração se aprofunda, os músculos soltam a tensão. É a prova de que não é preciso esperar anos. A biologia reage à nova percepção no exato momento em que ela nasce. Essa dinâmica revela algo essencial. Cada nova interpretação abre um campo vibracional diferente e o corpo acompanha essa mudança. Quando olhamos uma experiência dolorosa e conseguimos enxergar nela aprendizado ou libertação, imediatamente sentimos o impacto físico dessa escolha. A emoção se reorganiza, o corpo responde e a energia vital circula de forma mais livre. Assim, a grande chave está na percepção, porque ao transformar o olhar, transformamos a química, e ao transformar a química, transformamos a vida. O gatilho biológico não espera o relógio avançar. Ele se ativa no agora, lembrando que todo instante carrega em si o poder de um novo começo. O paradoxo do campo quântico. O que você sente agora já está moldando o próximo instante. A mente humana foi condicionada a acreditar que o futuro é algo distante, esperando ser construído pouco a pouco, como se fosse uma estrada de tijolos colocados um após o outro. Mas a consciência não funciona assim. O que você sente agora já está esculpindo os contornos do instante seguinte. É como lançar uma pedra em um lago. No mesmo momento em que toca a água, as ondas começam a se espalhar, influenciando tudo ao redor. Esse é o paradoxo do campo quântico. Não é o futuro que cria a experiência, mas a emoção presente que molda o que virá. Se carregamos medo, o campo responde com situações que ressoam esse medo. Se sustentamos esperança com autenticidade, ele abre portas para experiências que espelham essa vibração. O campo não espera, não adia, não calcula prazos. Ele responde ao que sentimos agora. Joe Dispenza nos mostra que o campo eletromagnético do coração e do cérebro não se move por desejos soltos, mas pelo estado emocional vivido de forma coerente. Não basta querer um amanhã melhor se o hoje é alimentado por culpa, por ansiedade ou por descrença. É quando o coração e a mente entram em sintonia que a frequência se torna poderosa o bastante para alterar a realidade ao redor. E essa sintonia pode nascer em minutos. Uma única hora de coerência profunda entre mente e coração pode reprogramar anos de autossabotagem. É como se toda a energia antes dispersa em conflitos internos fosse recolhida, alinhada e redirecionada para criar uma nova rota. Em uma hora de presença, podemos dissolver correntes que nos aprisionaram por décadas. Esse é o mistério e também a esperança. Não precisamos esperar que o futuro nos transforme. O futuro já está sendo escrito agora, pela qualidade da emoção que sustentamos neste exato instante. Cada batida do coração envia sinais ao campo, cada pensamento gera vibração. E juntos, coração e mente, já estão desenhando o próximo passo da vida. Técnica aplicada: 60 minutos para realinhar frequência e intenção. O tempo, quando vivido com consciência, deixa de ser apenas cronologia e se torna travessia. Uma hora, que muitas vezes passa despercebida no piloto automático, pode ser convertida em um laboratório sagrado de transformação. 60 minutos podem ser a ponte entre o que éramos e o que começamos a ser. Mas para que isso aconteça, é preciso viver cada instante dessa hora como se fosse uma vida inteira. Podemos dividir esse tempo em 3 movimentos. Nos primeiros 20 minutos, a respiração se torna guia.
Ao observar os pensamentos que surgem, sem lutar contra eles, apenas reconhecendo e deixando que passem como nuvens no céu, começamos a silenciar o ruído interno. O corpo responde ao ritmo da respiração e a mente encontra espaço para repousar. É nesse silêncio inicial que a frequência começa a se ajustar. Nos 20 minutos seguintes, entramos em um estado mais profundo. É o momento de visualizar com emoção elevada aquilo que desejamos como se já estivesse vivo dentro de nós. Não se trata de imaginar como um sonho distante, mas de sentir como real, de trazer para o corpo a experiência vibracional daquilo que ainda não se manifestou. Coração e mente começam a dialogar em outra linguagem, a linguagem da coerência. Os últimos 20 minutos são dedicados à gratidão, mas não a gratidão como palavra repetida, e sim como emoção encarnada. É sentir que o resultado já foi integrado, que a vida já entregou o que era necessário. Essa gratidão gera um campo magnético poderoso, que comunica ao universo que a criação já aconteceu. O corpo, nesse momento, se torna testemunha viva da transformação. Quando atravessamos esses 3 movimentos, algo sutil e grandioso acontece. O corpo, a mente e o campo energético entram em coerência. O que antes estava fragmentado se alinha, e uma hora de entrega consciente se transforma em um portal para um novo estado de ser. Porque não é o tempo que transforma, é a qualidade da atenção que damos a ele. Uma hora pode ser apenas mais uma na contagem do relógio, ou pode ser a hora que muda toda uma vida. A metáfora do portal, uma hora como travessia para outro estado de consciência. O tempo pode parecer algo rígido, marcado pelos ponteiros do relógio, mas na verdade ele é muito mais maleável do que pensamos. Uma hora pode ser apenas um instante vazio, perdido em distrações, ou pode ser um portal poderoso, capaz de nos transportar para um novo estado de ser. Quando entramos em plena atenção, cada minuto se expande, cada segundo se torna um degrau, e de repente percebemos que atravessamos para outra frequência de consciência. Viver 60 minutos em presença é como atravessar uma ponte invisível. De um lado, o peso do passado, os medos, as crenças que nos limitam. Do outro, a clareza, a leveza, a energia que nos move para um futuro diferente. Essa travessia não precisa de anos. Ela acontece na intensidade de um instante. Cada respiração, cada pensamento consciente, cada emoção escolhida é uma chave que abre a passagem. A metáfora do portal nos mostra que o tempo não é inimigo, mas aliado. Uma hora bem vivida pode ser mais transformadora do que uma década no piloto automático, porque não é o calendário que muda a alma, é a vibração que colocamos no momento presente. Uma hora pode nos reposicionar, pode nos alinhar, pode nos devolver ao centro de onde nunca deveríamos ter saído. E a consequência é inevitável. Quando atravessamos esse portal interior, a vida externa começa a refletir a mudança. O mundo responde à nova frequência como um eco. Pessoas, oportunidades e caminhos que antes estavam ocultos surgem diante de nós, como se o destino esperasse apenas a coragem de atravessar. Assim, uma hora deixa de ser apenas tempo contado. Ela se torna travessia, nascimento, revelação. Porque toda vez que nos entregamos de verdade ao agora, não apenas vivemos o tempo, nós o transformamos em consciência desperta. Uma hora, então, pode não ser apenas uma hora. Pode ser o nascer de uma nova vida inteira. O tempo do destino é o agora expandido. O maior engano é acreditar que a vida só se transforma quando os anos passam, quando acumulamos experiências, quando conquistamos degraus visíveis. Mas a verdade, profunda e ao mesmo tempo simples, é que o destino não se cumpre no futuro distante. Ele se cumpre agora. O presente é o único lugar onde a vida acontece. O único palco onde podemos mudar a direção da história. A transformação não depende da passagem de décadas. Ela depende da intensidade da consciência que colocamos neste instante. Quando nos entregamos ao agora com presença e autenticidade, o tempo se expande. 1 minuto pode carregar a força de uma eternidade. 1 hora pode equivaler a um renascimento. Porque o que cria não é a espera, é a vibração. Bruce Lipton nos lembra que nossas células respondem imediatamente ao significado que damos às experiências. Elas não esperam o calendário avançar, não precisam de meses para reagir. Quando damos um novo sentido ao que vivemos,
o corpo responde no mesmo momento, ajustando sua biologia à nova percepção. É a prova de que não é o futuro que transforma a vida, mas a consciência no presente. Neville Goddard complementa esse entendimento ao afirmar que a imaginação, quando sentida como real, já é criação em andamento. Não se trata de esperar que algo aconteça, trata-se de viver como se já estivesse acontecendo. E nesse instante, o futuro começa a se desenhar. O agora expandido é o tempo do destino, porque nele o invisível se move e começa a se tornar visível. A reflexão que fica é clara: cada hora pode ser apenas mais um ponteiro avançando no relógio, ou pode ser o nascimento de uma nova vida em outra frequência. Depende apenas da forma como escolhemos habitá-la. O destino não se escreve no amanhã. Ele se escreve aqui, no silêncio do agora que carregamos dentro. E é nesse agora expandido que encontramos o verdadeiro poder de transformar tudo.